Bem-vindos a mais um episódio do Palavra de Honra. Eu sou o teu amigo Gonçalves da Cunha e hoje vamos falar sobre outro dos grandes racionalistas e filósofos do século XVII, pelo menos pelo que é considerado na filosofia moderna, não é? Ou seja, está a ser ladeado por um autor que nós já falámos aqui, René Descartes, como um dos grandes nomes da filosofia, sendo o outro Gottfried Leibniz, que ainda iremos falar. Ora, este pensador nasceu nos Países Baixos, no seio de uma família judaica portuguesa que tinha fugido da Inquisição Lusitana. Relembro que a Inquisição Lusitana foi trazida pela princesa que casou com o nosso Dom Manuel I. E Dom Manuel I é que trouxe a Inquisição para Portugal, de certa forma, para satisfazer e aquiescer esse pedido da sua futura rainha, não é? E isto levou com que muitos judeus saíssem de Portugal e a maior parte deles, naturalmente, foi para os Países Baixos. Isto foi, de certa forma, o desfecho do pensador de hoje, que é o Baruch Spinoza. E é provavelmente considerado o fundador da crítica bíblica moderna. Ora, para entendermos a propriedade intelectual de Spinoza, que é muito interessante e se calhar preponderante entender bem o contexto da sua vida e como ele viveu os anos em que existiu, não é? E a conjuntura política, comercial que os Países Baixos estavam a enfrentar. E tudo isso que conduziu a uma misantropia absolutamente diferenciada. Não há muitos que eventualmente tenham feito o que ele fez. Dizia-se mesmo que passavam-se 3 meses sem ninguém pôr os olhos em cima do Spinoza. Ora, a verdade é que não só o contexto político moldou tremendamente o caráter dele, mas também o próprio facto de ele ter sido excomungado e de lhe ter sido atribuído o Herem, ou que nós chamamos, ou pelo menos tentamos traduzir para Sherem, que é basicamente a mais alta punição judaica, por assim dizer. Então ele foi mesmo privado da sua própria comunidade. Portanto, imaginem só, precisamente pela sua curiosidade e pelo seu comentário, ou pelo menos pela sua reflexão relativamente a Deus. E era a reflexão metafísica que o levou a ser entendido pela sua própria comunidade como alguém que era altamente profanador, e nós já vamos ver como é que estes comentários até pejorativos se acabavam por frasear, que eram coisas altamente ofensivas, não é? Ele era considerado, ou pelo menos diziam que era a reencarnação de Satanás, praticamente. Vejam só o que a curiosidade levou a este tipo de comentário, não é? Ora, ele viveu numa época em que a Holanda presenciava um grande crescimento económico. Isto foi naquela altura da Companhia das Índias e do grande advento financeiro da companhia e das suas bolsas. Também já falámos destas inovações económicas na primeira temporada, muitas delas até centradas neste grande período de prosperidade holandesa. Mas as suas ideias, apesar deste período de enorme prosperidade que deveria resultar nesta consequente alegria ou pelo menos felicidade, não conseguiam abafar ou pelo menos sobrepor a consideração generalizada de que as ideias de Spinoza eram consideradas nocivas quase pela totalidade, ou pelo menos por praticamente todos os teólogos e religiosos. Ora, logicamente por isso é que ele foi acusado de blasfemador e foi afastado da sinagoga de Amsterdão, sendo até deserdado pela própria família. Estão a ver como a vida do Spinoza, logo desde muito cedo, a partir dos 24 anos, tem aqui um enorme contratempo, uma enorme adversidade, não é? E tanto é que ele também estava privado de publicar os seus desenvolvimentos, ou pelo menos o seu trabalho intelectual, que nós hoje em dia valorizamos tremendamente. Então ele, para sobreviver, teve que trabalhar como um polidor de lentes, e foi isso que eventualmente também o acaba por matar, porque ele depois acaba posteriormente por desenvolver tuberculose, uma consequência do seu ofício, pelo menos. Ora,
ele foi excomungado a 27 de julho, isto para nem dar uns contornos mais dramáticos, é que uma assembleia de anciãos que dirigia a comunidade judaica de Amsterdão, a tal sinagoga, promulga então esse tal Herém, aquilo que eu estava a dizer que nós traduzimos de uma forma estropiada para Sherem, não é? Que é a excomunhão em hebraico. Ora, Spinoza foi excluído e banido da comunidade judaica e reparem que ele só tinha 24 anos nessa altura. Só por causa desses comentários que ele fazia, comentários esses em que ele falava livremente sobre as suas concepções religiosas, com os seus amigos, vamos supor, numa espécie de convívios com amigos também eles igualmente judeus, e em que ele diz publicamente que a ideia de um Deus antropomórfico, ou seja, com formato humano, separado do mundo real, agindo como uma espécie de déspota, lhe parecia absolutamente absurda. E ele também não encontrava nos textos sagrados muitas histórias que contassem para ele nem leis supostamente divinas. E estas eram as opiniões que não agradavam os líderes religiosos da sua época, e após muitas ameaças, avisos e reprimendas, porque houvesse insistência por parte da comunidade, o Spinoza foi acusado de ateísmo e levou ao consequente facto de ser excomungado, não é? Tal Herém. Ora, estamos a imaginar já qual é mais ou menos a personalidade do Spinoza. Tanto é que esta ideia de não entender um Deus como uma figura antropomórfica, assim, retirado dessa tal ideia humana, já tinha sido apresentado pelo Moisés de Maimonides, não é? Que também era um pensador teólogo judeu. Nós também chegámos a falar dele aqui no programa. Portanto, nesse aspecto vê-se assim alguma concordância relativamente a essa propriedade intelectual. Ora, estamos já a ver mais ou menos o caráter de indagação, o caráter racionalista que acaba por depois privilegiar. Ele está muito relacionado com Deus, naturalmente, mas fala de Deus e atribui quase como esta conceptualização de que natureza é um sinónimo de Deus, praticamente. E era isto que era altamente altamente reprovável, não era? Pela própria comunidade, que não conseguia entender, não conseguia tolerar sequer este tipo de comentário, ou pelo menos este tipo de ideia. Para eles reconheciam isto como ateísmo. Nós já sabemos que Descartes também tem uma cumplicidade no seu trabalho racionalista, uma cumplicidade com Deus nesse aspecto, que Deus não iria enganar, e vamos já ver como é que a propriedade de Spinoza se caracteriza como racionalismo, não é? Semelhante à própria caracterização desse pai fundador que foi Descartes. Mas é importante dizer que, apesar de ser um período de prosperidade comercial, coincidiu uns poucos anos mais tarde. Nós aqui estamos a falar de 1656, que foi o ano em que ele foi excomungado, mas a verdade é que em 1672, por volta deste ano, Spinoza é vivo, está numa espécie de auge prolífero intelectual, apesar de não estar a publicar as suas obras. Publicou nós também já vamos falar aqui, que foi depois altamente condenado e censurado, não é? Em 1670, não é? Quando ele tinha 37 anos. Ora, até podemos falar sobre isto, porque ele em 1670, aos 37 anos, o Spinoza publicou o Tratado Teológico-Político, e este foi impresso sem o nome do autor. Ele fez isto de forma também a precaver-se relativamente a algum tipo de coação que lhe pudesse ser acometida, não é? Nesta obra, ele pretende defender a liberdade de pensamento e de expressão. Fundamentalmente é quase isto, o Tratado Teológico-Político. E aí nós já vamos ver mais uma partezinha, porque a ideia dele, pelo menos neste tratado, que é relacionado com o pensamento dele, do pensamento político, não é? Neste estudo do homem e a sua condição política deste tratado, política, religiosa e moral, para ele o ser humano é desprovido de vontade, não é? Como tudo procedia de Deus. Mas nós já vamos falar disto a seu tempo, quando eventualmente entrarmos na ideia. Se calhar não vale a pena estar já a precipitar-me e estar a dizer isto. A verdade é que esta obra, só para chegar ao efeito, não digo necessariamente sensacionalista, mas para vocês perceberem bem o tipo de perseguição intelectual que Spinoza estava a ser submetido, apesar de ter sido em 56, já tinha sido expulso e excomungado da sua própria comunidade judaica. Então agora, com esta obra, ele a 19 de julho de 74, trazendo o brasão e as armas de Guilherme de Orange
Orange III, nós já falámos aqui também do Guilherme de Orange, os Estados Gerais da Holanda, sob a orientação e exigência do sínodo calvinista, ou seja, agora já era perseguição pelos calvinistas, foi promulgado um édito em que declaravam o livro dele, o Tratado Teológico Político, como um livro pernicioso, venenoso e abominável para a verdadeira religião e para a paz da República, e foi proibida a sua impressão e a sua divulgação. É absolutamente surreal o que disseram do jovem Spinoza. Em 56, em 70 e mesmo posteriormente o que ele deixou escrito em 78, porque ele acaba por morrer aos 53, 54 anos, acaba por morrer novo. E é incompreensível mesmo porque é que alguns leitores e mesmo os seus contemporâneos afirmavam estar diante de uma nova encarnação de Satanás e que o seu nome Benedictus em latim deveria ser mesmo mudado para Maledictus, tirar o bene para male. Imaginem só, era quase, estava-lhe a ser atribuído uma espécie de cinismo comparável, por exemplo, a um termo ao Maquiavel nos nossos tempos, não é? E a verdade é que era temível verdadeiramente viver-se nesta altura, porque ele também ficou bastante traumatizado, o Spinoza, com esta espécie de tribalismo político que acaba sempre por caracterizar de certa forma momentos, períodos civilizacionais em que existe uma certa decadência. E a verdade é que havia um amigo dele, que era o Johan de Witt, que era um republicano, que se opôs à casa de Orange, esse tal Orange III que nós falámos, era esta a casa dele, e ele também foi fortemente liberal, preferindo o menor poder do governo central e mais poder para o regente. No entanto, a sua negligência do exército terrestre holandês, como o facto do próprio regente ter focado apenas em navios mercantes e pensando que poderia evitar a guerra, não é? Provou-se absolutamente desastrosa, porque foi um erro de cálculo tremendo, porque a República Holandesa sofreu inúmeras primeiras derrotas naquilo que ficou conhecido por eles como Ramjar em 1672. E na história holandesa, eles também estudam isto, que é o ano de 1672, que foi conhecido como Ramjar, não é? Como eu acabei de dizer, que basicamente quer dizer o ano de desastres. E naquele ano, após a eclosão da Guerra Franco-Holandesa e a Terceira Guerra Anglo-Holandesa, ou seja, eles foram atacados tanto pela Inglaterra como pela França, não é? A República Holandesa foi também atacada pelos príncipes bispos Bernard von Galen, Münster e Maximilian Henry de Baviera, arcebispo de Colónia. Portanto, também há famílias nobres da Alemanha, Suécia, esses países todos, que juntamente com a Inglaterra e com a França, que atacam a Holanda. E os exércitos invasores, não é, foram derrotaram rapidamente a maior parte do exército dos Estados holandês e conquistou parte da República. Ora, este é um pormenor histórico relevante porque coincide com um período de prosperidade comercial, mas ao mesmo tempo esta instabilidade parece ser quase indissociável, e o que ainda torna a situação mais repugnante, praticamente, mais não, mas que torna a história repugnante, não é? Perder uma guerra, obviamente, também não pode ter essa repulsa toda, mas a situação foi que na histeria que se seguiu a esta invasão, não é? Desta aliança de três países, Johan de Witt, que era um matemático, pensador, filósofo, era o tal amigo do Spinoza, para vocês verem o que é esta perseguição intelectual que o Spinoza andava a ser alvo, que também pode cair em cima desta situação ter ocorrido com um amigo dele, vamos pôr. E o seu irmão Cornelis de Witt foram responsabilizados e linchados em Haia. E dizem mesmo que houve relatos de canibalismos e venda de partes do corpo dele em feiras. Foi uma coisa absolutamente grotesca. Esta espécie de multidão absolutamente frenética avançaram e completamente dilaceraram estes dois intelectuais da altura. Tiveram esse tipo de insurgiram-se dessa forma. Foi quase um choque à razão. E o Spinoza viveu esta época. Ele estava lá em 1670 e soube disto, e ele não saía de casa. Até acho que há o filme de Spinoza, em que mostram bem este período em que toda a gente perdeu a razão, e esta misantropia também ficou ainda mais fundamentada por parte de Spinoza. Os manifestantes nem sequer foram processados. Basicamente foi um ato de uma absoluta barbárie. Isto é para verem o que acontece. Era uma simples oposição de duas fações intelectuais, ou pelo menos duas formas de interpretar uma realidade política. Uns tinham uma opinião e outros tinham outra, e isto levou à morte grotesca. E este ato mais do que animalesco
O facto de venderem partes do corpo do Joan de Witt foi absolutamente surreal a forma com que ele morre, não é? Mas então, o que é que o Spinoza falava, não é? É um pouco interessante também perceber o que é que podia eventualmente levar a um tipo de morte semelhante a esta. Ora, para Spinoza, Deus é o único motivo da existência de todas as coisas. Ele reforça claramente esta ideia. Obviamente que ele tem esta divergência relativamente à conceptualização teológica de Deus, porque ele faz tipo um sinónimo de Deus com a natureza. Portanto, Deus, ele tem uma perspectiva muito racional, quase como ele diz, amor intelectual de Deus. É um pouco por aí. Porque para ele, Deus é a substância única e nenhuma outra realidade existe fora dele. Ele, e quando digo ele é Deus, é a fonte única e dele surgem todos os outros elementos. Deus existe em si e foi gerado por si. Para existir, ele não necessita de nenhuma outra realidade. A essência de Deus pressupõe a sua existência. Então, a substância divina é infinita e não é limitada por nenhuma outra. Ela é a causa de todas as coisas existentes que, por consequência, são manifestações de Deus. Portanto, eu tenho esta ideia, parte deste pressuposto, até porque o grande livro dele, ou pelo menos aquele mais sonante, até acaba por ser o livro que foi publicado postumamente, que é o Ética, e ele tem que realmente fortalecer esta ideia ou a conceptualização ontológica de Deus para ele. Ele insiste muito nesta ideia de que Deus não é um arquiteto fora do real, que ele está inserido nele próprio, que aí é que representa a própria perfeição. Isto é bastante importante, isto é muito importante até para ele estabelecer a relação de homem-Deus, por assim dizer. Portanto, segundo este primeiro parágrafo de raciocínio que eu acabei de sintetizar, nada existe fora de Deus. E tudo o que existe é uma forma de Deus, não como uma criação sem regras ou espontânea, mas seguindo então as tais leis da natureza e respeitando mesmo a possibilidade de agir com vontade própria. Portanto, ele também intelectualiza a ideia de livre-arbítrio, não, ou seja, a contradição da predestinação, mas essa vontade, ou pelo menos essa ideia de livre-arbítrio, é dada por Deus. Portanto, nesse aspecto tem quase um regresso à própria questão, por assim dizer. Portanto, ele defendeu que Deus e natureza eram dois homens para a mesma realidade, não é? E a saber, esta era a única substância que consiste o universo, do qual todas as entidades menores constituem modalidades ou ramificações dessa natureza. Portanto, ele afirma mesmo em latim que é Deus sive natura, que é Deus ou natureza. Isto era um ser de infinitos atributos, entre os quais a extensão, sob o conceito atual de matéria, e o pensamento eram apenas dois conhecidos por nós. Ou seja, a ideia de mente e matéria eram duas partes de duas realidades, ou pelo menos do espectro, né? Isto era quase a visão da natureza da realidade que ele tinha, não é? Que, ou seja, ele faz tratar com os mundos físicos e mentais como dois mundos diferentes, não é? Ou uma espécie de submundos paralelos que nem se sobrepõem, nem interagem, mas coexistem numa coisa só, que é essa tal substância que ele fala, não é? Ou seja, esta formulação é muitas vezes, não é, considerado um tipo de panteísmo e de monismo, não é? Basta pensar, não é? Porque esta ideia de natureza é uma ideia muito panteísta, mas depois de monismo na ideia individual do monoteísmo. Porém, não por Spinoza, que era um racionalista e por extensão teria um acompanhamento intelectual do universo, como define ele no seu próprio conceito, amor intelectual de Deus. Portanto, ele é bastante claro naquilo que ele está a pretender comunicar. E agora nós, nos dias de hoje, conseguimos entender quando ele diz que amor e natureza, Deus e natureza acaba por ser a mesma coisa. Ou sinónimos frásicos, para nós não nos faz muita confusão, mas na altura havia mesmo esta ideia panteísta de que a natureza também merecia essa idolatria e não deixava de ser um bocado iconoclasta comparativamente à ideia de Deus, arquiteto e design intelectual. Ora, um dos propósitos da sua filosofia é precisamente esclarecer a identidade existente entre a nossa mente e o conjunto de todas as coisas da natureza. E isto é bastante interessante, até porque para Descartes, de certa forma, os animais que não o ser humano são uma espécie de protótipos do ser humano, sendo o ser humano a finalidade, por assim dizer, da perfeição da criação, por assim dizer, por causa do seu logos, não é? Da sua razão. Descartes já tem uma relação de convergência, já tem uma filosofia cujo intuito é precisamente fazer essa convergência do homem com a natureza. Portanto, para ele, essa identidade, não é? A identidade existente, somente vai acontecer quando nós nos conhecemos a nós próprios e quando também conhecemos a natureza. Portanto, o conhecimento da natureza dá-se quando
nós entendemos a essência dos objetos ou da sua causa mais próxima. O verdadeiro, então, será o conhecimento que estiver em harmonia e se adaptar à ideia do objeto. Portanto, não é uma espécie de utilizar o ser humano como ponto de partida para a interpretação da natureza. É ver a natureza e interpretar a essência dos objetos da natureza. E é muito complicado, porque quando nós dizemos, por exemplo, aquele leão, aquele cão é muito corajoso, vamos pôr este exemplo hipotético, nós estamos a utilizar uma característica fundamentalmente adjetivada para adjetivar características humanas e estamos a atribuí-las ao animal, portanto estamos a desconsiderar a essência do objeto com esta visão, não é? Esta não sei qual é a palavra, mas esta visão privilegiada do ser humano para identificar o nosso redor. Portanto, é isto que ele está a dizer quando nós entendemos a essência dos próprios objetos. E ele também, naturalmente, que se debruçou, obviamente que este pensamento encadeia logo imediatamente a ideia dele de estudar o homem e a sua condição política, religiosa e moral. Porque lá está, para ele o ser humano é desprovido de vontade, porque tudo procedia de Deus. E tudo também, por tudo proceder por Deus, não é? Obviamente que tudo também é determinado por Ele. Portanto, esta ideia de livre-arbítrio é chocar aqui com a predestinação. Portanto, nós julgamos livres porque temos consciência da nossa vontade e achamos que é ela que nos guia. Mas quem determina essa vontade é Deus. Esta é mais uma vez aquela ambiguidade relativamente ao livre-arbítrio e à predestinação divina. Portanto, nós teoricamente sentimos que temos uma vontade e que estamos a agir em concordância com ela, mas a verdade é que essa vontade foi determinada pela vontade superior, que é a vontade divina. Portanto, não existe propriamente um livre-arbítrio nessa conceptualização existencialista de a essência preceder existência, ou mesmo na ideia aristotélica. Portanto, para Spinoza também não existe uma finalidade para a existência do homem e nem para a existência da natureza, porque para ele não entende esta ideia como a criação do universo, por assim dizer, como ou do mundo real e do ser humano como uma ideia recreativa ou lúdica, porque ele não criou as coisas para o uso dos homens, não é? Nem para os agradar, nem mesmo para que os homens agradem a Deus, não é? Portanto, esta ideia mesmo de um déspota divino que exige sacrifícios, estas coisas também para ele era absurdo, porque pensar que Deus criou as coisas com algum objetivo, não é? Como o que os homens lhe agradem ou prestem homenagens, é o mesmo que dizer que Deus tem necessidade do agradecimento dos homens, e isso obviamente quer tornar o Deus imperfeito, algo que ele não conceptualizava, porque para ele, na natureza, tudo é perfeito, pois tudo vem de Deus e é parte dele. Portanto, seguindo esse raciocínio, o Spinoza descarta mesmo a possibilidade da existência de milagres, por exemplo. Porque se a natureza é divina e perfeita, qualquer mudança na natureza vai precisamente contra a perfeição divina. Portanto, o milagre só poderia ser simplesmente um acontecimento natural do qual nós não conheceríamos as causas, não é? No fundo será isto. Portanto, devemos estabelecer em nós um procedimento tal que nos faça admitir que as coisas sejam como são, nos mínimos detalhes como têm que ser. São imprescindíveis e obrigatoriamente assim porque têm que ser assim. É basicamente esta ideia da natureza. Não vale a pena estarmos aqui a tentar achar que existem milagres e coisas extraterrenas, porque o próprio terreno já parece-me ser bastante milagroso, não é? E realmente basta pensar pelo milagre, na ideia de milagre existencial e de umidade epistémica. Nós estamos realmente escandalosamente, o combate probabilístico é escandalosamente inacreditável. Portanto, segundo também, tudo o que existe tem propensão a manter-se a existir, não é? Como é que essa é a essência dos seres em geral, essa ideia de conservação, e ele até fala sobre os instintos do homem, porque nos homens esse instinto de conservação gera as emoções que são uma mistura desordenada das ideias, e ele fala fundamentalmente da alegria e a tristeza, que são as principais emoções. A alegria conserva e a tristeza deprecia o ser, e depois ele fala também do amor e ódio, que ocorre quando a alegria e a tristeza se ligam a algo externo ao sujeito. Isto também é bastante importante porque ele também fala muito filosoficamente desta ideia dos sentimentos e dos afetos. Aqui está mais sintetizado, mas recomendo atalharem para esta ideia. Portanto, ele fala bastante sobre esta particularidade do amor e do ódio quando existe uma relação deste processo interior que oscila entre a alegria e a tristeza, quando existe esta relação quase simbiótica com algo externo a nós. Aí é que são despoltados estes sentimentos mais exacerbados, por assim dizer. Portanto, sobre o direito.
Spinoza também se debruçou, não é? Como nós também já sabemos que ele se debruçou politicamente ao ponto de também ser condenado veemente pela sua comunidade e mesmo o pessoal lá na Holanda, não é? Portanto, Spinoza afirma que existe no mundo uma espécie de ordenamento essencial, não é? E dele vem o direito natural que tem por origem Deus. Então ele fala desta espécie de conciliar o direito natural com o direito dos homens, não é? Portanto, o direito natural é para o filósofo as normas que dirigem a natureza. Portanto, as regras através das quais a natureza se ordena estende-se até ao limite do seu poder. Esta é basicamente a ideia. Realmente a natureza parece ter uma ordem, parece ter uma maneira de fazer as coisas. E nós já sabemos socialmente que nós tentamos, se quisermos manter uma organização minimamente eficiente, temos que emular de uma forma semelhante à natureza. Pelo menos temos que entender esta ideia. Por exemplo, a melhor maneira de ter uma compreensão corporativa é entendendo uma empresa como uma árvore, não é? Uma empresa, ou seja, uma árvore com as suas respectivas ramificações, plantas, e dar esse entendimento todo das partes que formam o todo. E se nós eventualmente utilizarmos essa analogia no mundo corporativo, vamos ter uma empresa eficiente e capaz. Ora, ele dizia o mesmo relativamente à natureza, não só na sua beatitude e crueldade, mas também na sua própria organização e determinação. Portanto, as regras através das quais a natureza, não é? Como ele diz, como a natureza se ordena, estendem-se até ao limite do seu poder. Portanto, se o homem seguir as leis da natureza, estará a seguir também as leis de Deus. Se os homens seguirem as regras e os ensinamentos recomendados pela razão, o direito natural irá se expressar através dessa razão, que é a natureza do homem. Ele acreditava puramente que a natureza do homem era a razão. Um pouco semelhante até ao autor que nós falámos anteriormente, do Pascal, que ele diz mesmo que a nossa tarefa é pensar. Portanto, em sociedade, o Estado é o detentor do poder e do direito. Mas se o Estado seguir a razão, que é própria de cada um dos indivíduos, não é, que o compõe, ele também estará a seguir o direito natural. Portanto, o Estado limita o poder dos indivíduos, mas não invalida o seu direito natural. O direito do Estado é limitado pelas leis da natureza. Pelo menos esta era a ideia dele. Ora, e depois já vamos ler aqui algumas frases que também podem ilustrar minimamente alguns dos conceitos que temos vindo aqui a falar, mas de uma forma pode-se concluir. Isto é basicamente, muito sucintamente, obviamente, as reflexões dele. Muito mais está dito nos seus livros e na sua obra. Mas ele também tem esta estruturação, uma espécie de 7 passos relativamente à fé. Ele diz que a fé é submeter-se à vontade de Deus, que é ter uma conduta de obediência perante isto. E ele diz que os pontos básicos da doutrina religiosa que fundamentam a fé universal são os seguintes, não é? Portanto, primeiramente, Deus existe e é justo e misericordioso. Que eu estou a dizer isto porque estou a analisar a obra do pensador dele, mas para mim é logo uma falácia inevitavelmente comprovável, não é? Porque se é justo e misericordioso e justiça é suspensão de misericórdia, parece-me ser aqui um paradoxo, mas pronto, não vale a pena estar agora a criticar isto até fica para os comentários. Portanto, quem eventualmente achar que quiser criticar que aponte ou que fale no Patreon e tal, nós podemos à vontade conversar sobre ele. Depois, Deus é único, isto é o segundo ponto. Terceiro, Deus está em toda a parte e conhece tudo. Quarto, Deus domina tudo e faz tudo. 5, o culto a Deus é ser justo, caridoso e amar o próximo. Isto é a forma como se pode não é, honrar Deus, não é? Ser justo, caridoso e amar o próximo. 6, quem viver desse modo será salvo, os outros não. Isto falando mesmo naquela eventualidade da marca da besta, que são provavelmente os tempos que nós estamos a viver atualmente. E depois, Deus perdoa quem se arrepender. O objetivo da fé é precisamente esta, a obediência, e o objetivo da filosofia é a verdade. Portanto, agora eu tirei aqui uns fragmentos, tratamos a concluir o episódio, e convém ler aqui algumas passagens dele. É engraçado que ele depois acaba por falecer, não é? Ele trabalhou com polimento de lentes, como já tínhamos dito no período em que viveu, e ele recusou várias oportunidades e recompensas durante a sua vida em prestigiadas posições de ensino, e ele em 1670 mudou-se para a cidade de Haia, né, e desenvolveu aí as suas principais obras. Ele ainda foi convidado a lecionar na Universidade de Heidelberg, mas recusou, porque teria de acatar as normas ideológicas da universidade. Isso para ele era absolutamente impossível conciliar, não é? Ou pelo menos continuar com a sua obra de forma independente, tendo em conta que iria ter que acarretar essas ideologias. É tal pressão, é força castradora no meio. Portanto, uma vez que as reações públicas ao seu tratado teológico ou político não lhe foram favoráveis, né? Disseram que era pernicioso o livro, ele absteve-se de publicar os seus trabalhos. E a Ética foi publicada verdadeiramente após a sua morte. E foi editada, foi post-mortem e foi editada pelos seus amigos. E agora imaginem, não é? Toda uma vida a viver
e morre sem saber sequer que vai ter este impacto, ou foi escrevendo, foi apontando as coisas dele. Impressionante, não é? Mas ele teve passagens bonitas, no sentido mesmo, por exemplo, nesta ética, ele acaba por dizer, eu posso citar: não é por julgarmos uma coisa boa que nos esforçamos por ela, que a queremos, que a apetecemos, que a desejamos, mas ao contrário, é por nos esforçarmos por ela, por querê-la, por apetecê-la, por desejá-la, que a julgamos boa. Isto é uma das passagens. Ele depois tem outra aqui que eu também retirei, também vem da ética, onde ele diz: uma criança pequena acredita apetecer livremente o leite, um menino furioso a vingança e o intimidado a fuga. Um homem embriagado também acredita que é pela livre decisão da sua mente que fala aquilo sobre o qual mais tarde, já sóbrio, preferia ter calado. Igualmente, o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais, a criança e muitos outros do mesmo género acreditam que assim se expressam por uma livre decisão da mente, quando na verdade não são capazes de conter o impulso que os leva a falar. Assim, a própria experiência ensina, não menos claramente que a razão, que os homens se julgam livres apenas porque são conscientes das suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados. Ensina também que as decisões da mente nada mais são do que os próprios apetites. Elas variam, portanto, de acordo com a variável disposição do corpo. Assim, cada um regula tudo de acordo com o seu próprio afeto. E, além disso, aqueles que são afligidos por afetos opostos não sabem o que querem, enquanto aqueles que não têm nenhum afeto são, pelo menor impulso, arrastados de um lado para o outro. Sem dúvida, tudo isso mostra claramente que tanto a decisão da mente quanto o apetite e a determinação do corpo são por natureza coisas simultâneas, ou melhor, são uma só e mesma coisa, que chamamos decisão quando considerada sob o atributo de pensamento explicada por si mesmo, e determinação quando considerada sob o atributo de extensão e deduzida das leis do movimento e do repouso. Esta situação servia, por exemplo, para ilustrar muito bem aquilo que ele conceptualiza relativamente ao tal livre-arbítrio e à ideia dos afetos como os principais instigadores das ações. Ele fala e utiliza este exemplo, não é? Ou pelo menos estes exemplos do bêbado e da criança. É sem dúvida um pensador bastante interessante. E melhor do que tudo é que foi feita mesmo posteriormente em Haia também uma estátua, e nessa estátua está uma passagem em que diz o seguinte: maldição sobre o passante que insultar essa suave cabeça pensativa. Será punido como todas as almas vulgares são punidas, pela sua própria vulgaridade e pela incapacidade de conceber o que é divino. Este homem, do seu pedestal de granito, apontará a todos o caminho da bem-aventurança por ele encontrado, e por todos os tempos o homem culto que por aqui passar dirá em seu coração: foi quem teve a mais profunda visão de Deus. Este foi o Baruch Spinoza, e ficarei bastante... Aliás, estou expectante relativamente a potenciais comentários que eventualmente possam fazer chegar. E este foi mais um episódio, foi mais brevezinho, estou a tentar manter as coisas breves e o mais sintetizado possível. Portanto, se eventualmente tiverem alguma oposição relativamente ao novo modelo, digam-me coisas, digam o que é que gostam, se querem que eu continuo a falar tão exclusivamente do pensador, se falo mais de abordagens temáticas, é sempre importante, porque obviamente que isto é um esforço conjunto, apesar de tudo. Portanto, fico à espera de ver os vossos comentários, e já sabes, a recomendação final mantém-se: ser uma chama sem parecer selo, e vemo-nos no próximo episódio.